como você falecer atingido por uma pedra de granizo, numa chuva de granizo? Para pensar, bicho, esses gelos se formam alto pra cacete, cai de uma altura gigantesca. Será que não tem como esse negócio chegar aqui numa velocidade maior do que de um tiro e furar o seu crânio? Pô, a gente vai ver que até tem. E quais são os cuidados que eventualmente você precisa tomar numa chuva de granizo? Claro, a gente vai discutir aqui toda a física por trás desse fenômeno. Se liga só, num primeiro momento você poderia fazer a seguinte conta, tá? Dando um Google aí, eu descobri que esses granizos se formam numa altura de mais ou menos 25 quilômetros em relação ao chão. Então aqui a gente tem uma altura de 25 quilômetros. Se você for utilizar, por exemplo, a conservação de energia, vamos supor que essas pedras de granizo se formam na nuvem lá e elas têm uma velocidade aproximadamente nula. Elas começam a cair do repouso. Então a gente poderia fazer a seguinte conta, que essas pedras de granizo, elas têm uma energia potencial gravitacional que vai se converter em energia cinética, que é a energia associada ao movimento. A conta funcionaria assim: a energia potencial é dada por isso, mgh, em que m é a massinha dessa pedra de granizo, beleza? E isso vai virar energia cinética, que é dado por meio de mv ao quadrado, é a energia associada ao movimento. E se essa energia for de fato intensa demais, esse negócio pode, sei lá, perfurar um ser humano. É isso que a gente vai ver, quanto de movimento que esse cara adquire. Perceba que a massa da pedra de granizo acaba sendo irrelevante nesse processo. E a gente vai chegar na seguinte conta: v ao quadrado é igual a 2g vezes o h, né? O que é que eu coloquei em minúsculo, lá maiúsculo? Deixa eu manter um padrão aqui então. Hzão. Então a sua velocidade, cara, ela vai ser o quê? Ela vai ser a raiz quadrada, né? Tirando uma raiz quadrada de 2gh, que é um probleminha aqui bem clássico de física, esse daqui. Então a sua velocidade vai ser a raiz de 2 vezes a gravidade, que é mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado na superfície da Terra, vezes a altura, que é de 25 quilômetros. 25 vezes 10 a 3 metros. Beleza? Tá, fazendo essa continha, você vai chegar no seguinte: essa velocidade, cara, vai ter um incrível valor, olha só. Raiz quadrada de 25 é 5, beleza? Aqui você vai ter 10 a 3 com 10, 10 a 4. E raiz quadrada de 10 a 4 é 10 a 2. Vezes a raiz de 2, que é mais ou menos 1,4. Beleza? Então você vai ter o seguinte: 5 vezes 1,4, mais ou menos 7. 7 vezes 100, 700 metros por segundo. E aqui, só para você ter uma referência, se isso aqui é muito ou se é pouco, uma arma aí, cara, sei lá, uma pistola e tal, vai disparar um projétil numa velocidade ali entre 150 a 350 metros por segundo, dependendo do calibre, dependendo da arma. Então aqui a gente está falando de uma velocidade que é ali pelo menos o dobro da velocidade de um projétil disparado por uma arma. Então sim, cara, isso aqui é rápido pra cacete. Se cai na cabeça de alguém, meu irmão, fura e atravessa seu crânio sem sombra de dúvidas. E por que você nunca ouviu falar exatamente de alguém que morreu numa chuva de granizo? Porque essa conta aqui, ela tá errada. Por que ela tá errada? Não, as equações estão corretas, etc e tal, mas a gente acabou fazendo algo aqui que modificou o plano inteiro, que é um negócio que você faz muito, tá? Quando você está estudando física no ensino médio, que é desprezar a resistência do ar. Pois é, nesse caso a resistência do ar vai fazer toda a diferença em qual que é o valor final de velocidade que essa pedra de gelo pode atingir. Que no fundo, na realidade, considerando a resistência do ar, é uma velocidade muito menor do que essa que a gente calculou aqui, e é uma velocidade tal que dificilmente vai oferecer um grande risco à sua segurança. Vai ser uma velocidade muito menor do que, por exemplo, de um projétil disparado por uma arma. Tá, como é que a gente consideraria, então, a resistência do ar nos cálculos? Vamos fazer uma discussão aqui um pouquinho qualitativa, só para a gente entender como é que funcionaria o lance da resistência do ar. Primeiro, que força é essa? O grande lance é, cara, essa pedra de granizo está caindo e ela tá encontrando obstáculos ao longo da sua queda. O principal obstáculo são o quê? São as partículas de ar que você não enxerga, mas estão ali. Então, por exemplo, imagina que eu jogo uma bolinha, pode ser horizontalmente ou verticalmente, né? Se ela está imersa num fluido, né? Pode ser líquido ou pode ser até mesmo gasoso, né?
Quando ela está se movimentando, você concorda que ela está encontrando uma resistência ao seu movimento. À medida que ela se movimenta, ela vai colidindo, se chocando contra essas partículas de ar. E esse choque, então, vai constituir, vai representar uma força aqui, ó, de resistência ao seu movimento. Tá? Aqui é uma força de resistência ao seu movimento. Você, inclusive, talvez há de concordar comigo que, por exemplo, quanto maior é a velocidade, se esse cara está se movendo rápido demais, essa força de resistência vai ser ainda mais intensa. Força de resistência do ar. Por quê? Porque se eu estou me movendo depressa demais, esse choque contra essas moléculas vai ser ainda mais intenso. E esse choque vai representar uma força de contato ainda maior quanto mais rápido eu estiver. Tá? Por isso que parado ou em baixas velocidades, de fato a resistência do ar é desprezível. Exemplo, você está num carro parado, coloca sua cabeça para fora da janela, você não percebe nada. Aí o carro começa a se mover a 60 km por hora, você coloca a cabeça para a janela, você já começa a sentir uma força, o ar batendo contra a sua cara. Você está a 150 km por hora, você meteu a cabeça, até voa para trás lá, porque é muito intensa essa força colidindo contra você. Tá. No seu referencial é como se o ar estivesse se movendo na sua direção a 100, 150 km por hora, sacou? Então esse choque é ainda mais intenso. Então, ou seja, estamos descobrindo que essa força de resistência do ar, ela é proporcional à velocidade. Mais especificamente, vai depender do regime e tal, mas vai ser proporcional ao quadrado da velocidade. Dependendo do regime, pode ser só a velocidade e tal, mas eu vou colocar o que é mais comum. Uma outra coisa também que você poderia imaginar. Por exemplo, se o ar é mais denso, o que significa um ar muito denso? Significa que em pouco volume tem muito mais partículas. Então, por exemplo, esse ar de cima aqui, tentando representar isso aqui, ele é mais denso, beleza? Se o ar é mais denso, num mesmo volume tem muito mais moléculas. Então, quando eu analiso esse volumezinho aqui e esse volumezinho aqui, no cara de cima, tá vendo? Tem bem mais partículas, a densidade é maior. Pera aí, aqui eu vou ter mais resistência, concorda? Eu estou colidindo com muito mais partículas. Tá, então essa força de resistência do ar, ela deve ser também, vamos colocar aqui, ó, proporcional à densidade do ar, ou do meio no qual esse cara está inserido, né? Como a gente está falando de ar, eu vou até colocar aqui a densidade do ar. Beleza? Tá. O que mais? Essa força de resistência do ar deve também ser proporcional à área da seção transversal desse corpo. Por exemplo, esse objeto ele é maior, tá vendo? O fato dele ser maior vai fazer com que aqui, ó, ele colida, né, com muito mais moléculas do que o de cima. Você concorda? Então isso vai acabar representando uma maior resistência ao movimento dele. Quanto maior é o corpo, mais moléculas ele bate, ele tem que arrastar e abrir caminho enquanto ele está se movimentando. Então ele enfrenta uma resistência do ar maior. Então sim, de fato, quanto maior for a área da seção transversal desse corpo, mais resistência do ar esse camarada vai sentir. Beleza? Tá. E talvez você possa pensar, cara, dependendo do formato geométrico do corpo também, se o corpo for triangular, se ele for redondo, se ele for um quadrado, dependendo da forma geométrica desse corpo, pode ser que essas moléculas vão colidir de um jeito diferente e tal, né? E a resistência do ar seja diferente. Sim, de fato. Então entra um coeficiente que a gente chama de coeficiente de arrasto, que eu vou chamar de CD, beleza? Que tem a ver com a forma geométrica do corpo. E essa meio que é a forma do arrasto, tá? Da força de resistência do ar. Tem um fator meio que é uma constante aqui de proporcionalidade e é assim que se calcula a força de resistência do ar. Ela é metade do que? Da densidade do ar, ou seja, aquilo que a gente discutiu. Quanto mais denso é o ar, maior é a força de resistência do ar que esse objeto vai enfrentar. Quanto maior é a área da seção transversal desse corpo, mais moléculas ele tem que arrastar enquanto ele se movimenta, então maior também é a resistência do ar. Esse cara tem a ver com o formato geométrico do corpo, né? Um coeficiente que tem a ver com a sua forma geométrica, e aqui é a velocidade. Isso aqui vai ser o mais importante na nossa análise. Quanto mais rápido eu estou me movendo, maior é a força de resistência do ar, porque com mais velocidade eu me choco contra aquelas moléculas. Perfeito. Então, tenta focar sempre nisso. Aqui o mais importante para a nossa discussão é que quanto maior a velocidade, maior vai ser a força de resistência do ar. Beleza, então vamos fazer uma análise do movimento desse cubinho de gelo, né, do granizo, caindo sem resistência do ar e com resistência do ar. Sem resistência do ar, qual que é a única força que vai atuar nesse cubinho de gelo? É a força-peso, que é a mesma o tempo inteiro. Ela não fica nem maior nem menor à medida que esse cara se movimenta. Então eu tenho uma força-peso. E se o tempo inteiro eu tenho uma força para baixo, a segunda lei de Newton me diz o quê? Me diz que força resultante é igual a massa
vezes a aceleração. E isso é uma relação vetorial. Se o tempo inteiro eu tenho uma força apontando para baixo, eu vou ter uma aceleração apontando para baixo. E se eu tenho um corpo que está acelerando para baixo, aqui, ó, o tempo inteiro eu tenho uma aceleração. Que é qual a aceleração? É a aceleração da gravidade, os 10 metros por segundo ao quadrado. Mas o fato é, se o tempo inteiro eu estou acelerando, o tempo inteiro eu estou ganhando velocidade. Eu estou me movendo cada vez mais depressa. Então eu tenho um cubinho de gelo que começa do repouso, vamos analisar aqui então a velocidade desse cara, e vai ganhando velocidade. E à medida que o tempo passa, ele está acelerando, tem uma força puxando ele para baixo, ele vai ganhando velocidade. E o tempo vai passando, ele vai ganhando velocidade. Ou seja, essa velocidade vai aumentando sem nenhum limite, irmão. Quando é que para? Quando ele chega lá embaixo, vapo. Chega furando, rasgando sua cabeça, entrando no seu crânio. É aí, bicho, que ele para de ganhar velocidade nesse modelo em que a gente está o quê? Desconsiderando a resistência do ar. Já se eu considero a resistência do ar, olha que interessante. O camarada começa aqui do repouso. Se a velocidade é zero, a força de resistência do ar é zero. Velocidade zero, força de resistência do ar zero. Beleza. Então, inicialmente, esse cara, ele só tem realmente a força-peso, puxando ele para baixo, gerando uma aceleração para baixo, que é igual à aceleração da gravidade. Só que aí, cara, olha que interessante. À medida que ele ganha um pouquinho de velocidade, já aparece uma força de resistência contrária ao seu movimento. Se ele tem velocidade, aparece uma força de resistência. Pô, é verdade. Então, tá aqui na verdade, né? O diagrama da velocidade seria o da direita, né? Então ele ganhou um pouquinho de velocidade. Então agora, se eu for analisar, por exemplo, aqui, o que acontece? Esse cara tem uma força-peso aqui ainda, puxando ele para baixo? Tem. Em qualquer momento ele vai ter essa força-peso, tá? Essa força-peso aqui vai aparecer o tempo inteiro. Beleza, tá aqui. Só que o que rolou foi que agora começa a surgir uma força que se opõe ao seu movimento. Beleza? Então, além de ter essa mesma força-peso, aparece aqui uma força de resistência. Ah, então o que acontece? Ele continua ganhando velocidade? Continua. Só que a aceleração dele aqui, ó, tá menorzinha. Beleza, então ele continua ganhando velocidade. Então daqui para cá ele foi e ganhou um pouco de velocidade. Mas se ele ganhou ainda mais velocidade, o que significa? Se a velocidade aumentou, a força se opondo ao movimento, a resistência do ar, aumenta também. Então, peraí, vindo para cá, a força que se opõe ao movimento, a força de resistência do ar, também aumenta. Então, quando eu olho daqui para cá, ó, a força de resistência do ar aumentou. E vai chegar um ponto, cara, em que a força de resistência do ar, ela vai anular o peso. Se a força de resistência do ar anula o peso, significa o quê? Que a força resultante é zero. Portanto, a aceleração é zero. A força para cima é igual a força para baixo. Tá aqui, ó. Opa. Força resultante igual a zero. Se esse cara é zero, a aceleração é zero. E se a aceleração é zero, a velocidade não muda mais. A aceleração é igual a zero. A partir daqui, esse cara vai entrar num movimento uniforme. Um movimento uniforme, um movimento com velocidade constante. Ou seja, à medida que ele vai caindo, a sua velocidade não aumenta mais. Ah, tá. Então tá aqui, ó. O cara vai caindo sem a sua velocidade aumentar. Tá aqui então, ó. E se a velocidade não aumenta, a força de resistência do ar não muda, ela fica sempre igual ao peso, e esse cara está o tempo inteiro com aceleração zero. A gente chama essa velocidade aqui de velocidade terminal. Tá? A velocidade terminal é a velocidade máxima que esse corpo vai atingir, porque ele começa a cair acelerando, 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 chegou uma hora que ele ganhou tanta velocidade que a força de resistência do ar iguala com o peso. E se ela iguala com o peso, esse cara não ganha mais velocidade, ou seja, ele jamais chega nesses 700 metros por segundo de velocidade que a gente chegou a calcular. Se você quisesse calcular essa velocidade terminal, é o quê? É exatamente esse ponto aqui em que a força de resistência do ar se iguala exatamente ao peso do objeto. E você poderia fazer essa conta. Quem que é a sua força de resistência do ar? Ela é meio da densidade do ar, vezes a área, vezes o coeficiente aerodinâmico, vezes o quadrado da velocidade. E esse negócio tem que ser igual ao peso do corpo, que é o que? M vezes G. Daqui você pode extrair uma fórmula que te permite calcular quem que é a sua velocidade terminal, que é esse carinha. A sua velocidade terminal vai ser quem? Ela ao quadrado vai ser 2 vezes a massa do corpo, vezes a gravidade, dividido pela densidade do ar, vezes a área do cubinho, vezes o coeficiente aerodinâmico. Aí você extrai a raiz quadrada, então a sua velocidade terminal vai ser a raiz quadrada desse negócio aí. Então pronto. Daqui eu tenho já uma formuleta para o cálculo, beleza? Da minha velocidade terminal. É a raiz quadrada
desse bichão aqui. E aí você poderia estimar alguns valores. Então, por exemplo, você poderia estimar alguns valores, que seriam valores, por exemplo, da massa desse cubinho de gelo. 10 gramas, sei lá e tal. A gravidade, densidade do ar que você tem. Você pode estimar a área da seção transversal desse cara e colocar o coeficiente aerodinâmico para um cubo. Se você fizer essa conta, você vai obter que essa velocidade vai ser muito menor do que... Deixa eu destacar essa fórmula daqui, do que aquilo que a gente calculou de 700 metros por segundo. É por isso que sim, por mais que uma pedra de gelo caindo possa atingir uma certa velocidade que possa te machucar, jamais vai atingir uma velocidade que é superior a de um tiro de um revólver, por exemplo, que seria essa que a gente tinha calculado, porque a grande diferença é que nesse modelo, apesar da matemática estar certinha e tal, a gente desprezou um fenômeno que é super relevante, que é o da resistência do ar. Agora você já sabe como que funciona a resistência do ar, tanto do ponto de vista matemático, quanto do ponto de vista físico, o entendimento de como é que ela atua no corpo e faz esse corpo parar de ganhar velocidade quando ele atinge a velocidade terminal.